Ele bateu na mesa e disse que o Vasco ia classificar, né? Falou, o ano passado o Novar Barrar deu certo. Dessa vez agora não deu. Não deu. E eu tô com Zinho porque, assim, Nova Iguaçu é diferente do Novo Horizontino porque a gente está falando de 180 minutos. Não dá para dizer que um time deu sorte em 180 minutos. Não. Nos 90 ali, né, Pascal? Você segura o jogo, retranca, segura. Isso, segura, vai pros pênaltis. 180 não dá para você fazer isso, não. E o Nova Iguaçu quis jogar. E é um time que tem uma característica que, quanto melhor o campo, melhor joga. Então dá um campo bom pro Nova Iguaçu jogar, que vai jogar bem. E é lógico que o Maracanã tá longe de ser o Maracanã, com aquele gramado, mas tá melhor do que a gente já viu durante um bom tempo, principalmente na temporada passada. E você falou do lado esquerdo, né, que até acrescenta o Bill, que é um jogador que estava no Dnipro, tá emprestado ao Nova Iguaçu, não estava jogando até por conta dos conflitos, né, acabou voltando para o Brasil. Teve uma passagem pelo futebol alagoano bem também, jogador de Série B, jogador que participativo e de muita força e velocidade, fez um bom jogo contra o Vasco também. E é um time que nos 180 minutos mostrou que merecia se classificar. Agora, é claro que a gente vai para o lado do Vasco e percebe que é um time que desde o jogo contra o Água Santa, olha outro time também que na temporada passada fez chover, né, no Campeonato Paulista, vice-campeão paulista, e por isso foi para a Copa do Brasil. Desde o jogo contra o Água Santa, que o Vasco sofreu para se classificar nas penalidades, depois de um 3-3 que quase é eliminado no tempo normal, o Vasco caiu de rendimento. E o Nova Iguaçu poupou jogadores na Copa do Brasil para jogar contra o Vasco. Então, um time que estava muito, mas muito concentrado nesses 180 minutos e mereceu a classificação. Agora, o Vasco volta àquela história de ser uma equipe que, para mim, é melhor que a do ano passado, em termos de elenco. É um técnico que já conhece o grupo, eu acho que tem a confiança do grupo e a confiança da diretoria, que é o Ramon Dias, que eu acho que vai fazer uma campanha melhor do que fez no ano passado, mas é um time que ainda flerta com coisas que aconteceram no ano passado. A instabilidade dessa equipe, um time defensivamente muitas vezes desorganizado, é uma equipe que numa linha de 4, o Zinho falou, né, do lado direito tem um zagueiro improvisado como lateral e um ala jogando pela esquerda, que é o Piton. Quando esse time se recompõe, ele se recompõe precisando também do Medel fazer essa fase defensiva, e é um time que se recompõe muito lentamente. Bola aérea no Vasco ainda também é um problema, ou seja, é um time que flerta ainda com questões que aconteceram no ano passado, com esse mesmo técnico e com boa parte desse elenco. E aí, Pascoal? Bom, eu acho que o Ramon Dias foi o pior trabalho dele agora no Vasco da Gama. Esse jogo foi o pior trabalho dele. Começa tudo errado. Por quê? Porque ele tira um zagueiro e bota três volantes. Vou até me aproxegar. Ele tira um zagueiro. O Medel tava jogando de zagueiro. Aí ele bota o Medel de volante. Quem? Medel. Bota Medel de volante. Aí bota o Praxedes de um lado. Perfeito? Aí ele consegue tirar o Praxedes e... Qual foi o outro volante? Foi o Praxedes e o Galdames. O Galdames jogando bem o Galdames. Ele tira primeiro o Galdames, depois ele tira o Praxedes e ele não tira o Medel. O Vasco da Gama funciona melhor com esforço de primeiro volante. Pô, o cara é capitão da seleção da Argentina sub-23. Tá convocado de novo para a seleção da Argentina sub-23. O cara joga a bola, ele é do ramo bola, do ramo futebol. O Medel não tem mais velocidade para correr atrás de ninguém, gente. Repara o Medel. O Medel tá com dificuldade para jogar no Vasco da Gama, com a intensidade que o futebol tá precisando. Tá com dificuldade. Ele pode jogar de zagueiro, posicionado, é um líder, eu acho isso tudo muito positivo. Mas ele não está produzindo pro Vasco. Entra com o Rojas na lateral. Um zagueiro, o Rojas é zagueiro, emprestado pelo River Plate, né? É zagueiro. Tem dois laterais que são rápidos. O Pumita e o Paulo. Mas não usa os laterais. Usa um zagueiro barra lateral, e aí o lateral passa igual um foguete aqui pela ponta esquerda. Quando ele viu, só vê o vulto. O cara já passou. Não dá para marcar. O técnico do Vasco ontem errou na escalação e erra nas substituições. Porque ele perde força no meio-campo, deixando o Medel atrapalhou o Vasco da Gama ontem. Sendo bem sincero para você. Quem? O Medel atrapalhou o Vasco da Gama ontem. Agora, o Vasco não se classifica.
É uma decepção para a torcida. É uma decepção para o treinador. E quero deixar bem clara a minha opinião a respeito do Vasco da Gama. E não contratar pelo menos mais uns 4 para dar uma engrossada no time. Né? Outra coisa, você tem jogador aberto de velocidade pela direita e pela esquerda. E não usa. A troco de botar o Payet de ponta esquerda e o Payet não pegou na bola. É porque a opção é o David também, né? Aí também tem coisa, sabe? Por isso que eu falo que pra mim foi o pior jogo, né? Pior jogo do treinador do Vasco da Gama desde o ano passado. O de ontem ele caprichou em tudo. É igual o treinador de São Paulo. O de ontem ele já tinha caprichado no jogo contra o Ituano, o treinador de São Paulo. Ontem, ele caprichou. A dose foi daquela dose para arrebentar a boca do balão. E ontem foi a vez do técnico do Vasco, que é um monstro. É um baita treinador. Entende de futebol, sabe posicionar o time, sabe motivar os jogadores. Espetacular. Não é para trocar o treinador que eu estou falando isso. Nem do São Paulo e nem do Vasco da Gama. É para dizer que eles podem trabalhar mal. E eles trabalharam mal. O São Paulo está há 4 jogos jogando mal. O Vasco da Gama já está há algumas partidas jogando mal. Em sequência. E não dá para continuar assim, né, gente? Vem Campeonato Brasileiro aí e sabe como é que é? O sarrafo do Campeonato Brasileiro é diferente. É diferente. Muito diferente. Mas parabéns para o Carlos Vitor, que está atrás de você ali. Brilhante treinador. Brilhante, espetacular. Ótimo, sabe falar, sabe se posicionar, sabe comunicar com os jogadores, tem o controle de tudo. Treinador espetacular. Jogou com o Zinho, amigo do Zinho. Mas não é por ser isso, né? Porque sabe que eu e o Zinho a gente tem alguma discordância. Mas nesse caso aqui do Carlos Vitor, espetacular. Espetacular. Deixa eu trazer o Carlos Vitor pra gente ouvir. Conversou com o Zinho. Dá trabalho colocar este nosso comentarista em algumas frases. As frases ficam perigosas, meu amigozinho. Daí a origem do tetra. Exato. É verdade. A pior aglutinação que eu formei com o Zinho foi quando estávamos falando de um jogador que era da Áustria, portanto, um jogador austríaco. E aí você faz o exercício na sua casa de unir ao nosso comentarista. Mas vamos ouvir o técnico Carlos Vitor. O segredo é trabalho. É muito trabalho, foi uma construção de uma equipe ao qual nós fizemos começou no dia 15 de novembro. E antes do 15 de novembro houve as escolhas, né? Nós tivemos um cuidado muito grande em buscar atletas de características que realmente tivesse ideia de propor o jogo, para que a gente pudesse montar uma equipe que realmente fizesse um jogo vistoso, que com bola jogasse e sem bola pudesse preencher bem os espaços do campo. Lógico que nós temos que ter sabedoria, temos que ter as estratégias para que possa enfrentar o Flamengo, que a gente não tem dúvida nenhuma da capacidade do Flamengo. Mas sem medo. Sem medo, até porque nós não chegamos aqui, foi à toa, né? A última vez que o Vasco praticou futebol em 2024 foram nos primeiros 40 minutos do primeiro tempo contra o Água Santa. De lá para cá, essa desclassificação, essa eliminação vergonhosa para o Nova Iguaçu, ela vem acontecendo aos poucos. No segundo tempo contra o Água Santa, depois no próprio jogo contra o Nova Iguaçu no primeiro tempo, onde o Vasco poderia ter tomado 3, 4 gols com certa tranquilidade, e o Léo Jardim foi o melhor da partida, e mais uma vez, no último domingo, o famoso ontem, o Nova Iguaçu conseguiu uma classificação heróica. Primeiramente, antes de falar sobre o Vasco, eu quero parabenizar a equipe do Carlos Vitor, do Nova Iguaçu, extremamente bem organizada. Não dá para tirar o mérito do adversário, o Nova Iguaçu tem e muito mérito. Inclusive, a estratégia do Carlos Vitor, principalmente nesse segundo jogo, ela foi perfeita. Picotou a partida, tinha vantagem do empate e jogou por uma bola no contra-ataque. Conseguiu achar, saiu vencedor e está na final com todos os méritos. Agora, Fernando, em relação ao Vasco da Gama, vou repetir. Foi uma vergonha um clube com o investimento que tem, depois de ter gastado mais de 100 milhões de reais, com o investimento que tem um dos técnicos mais bem pagos do Brasil, ser eliminado para o Nova Iguaçu numa semifinal de Campeonato Carioca em 2 jogos. Um jogo já seria uma vergonha, porque ali no jogo, você equilibra as coisas, que é um jogo só, tudo pode acontecer. Agora, em 2 jogos, você ser superado, e eu vou além, em 3, porque o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu na Taça Guanabara. Você ser superado pelo Nova Iguaçu é uma vergonha. Mostra como esse time vem caindo de rendimento nos últimos 3 jogos. Primeiro ponto, esse negócio de fora Ramon burro, esquece isso. Vocês devem ter esquecido o que o Vasco fez nos últimos 20 anos, que era trocar de técnico, e essa foi a fórmula do fracasso do Vasco da Gama. O Ramon Dias
apesar de todos os problemas, ele ainda é a grande solução do Vasco da Gama. Ele ainda é o grande técnico do Vasco da Gama e um dos melhores técnicos do continente. Porém, ontem ele errou. Ele errou e a desclassificação, na minha opinião, está muito na conta dele também. Primeiro ponto, Praxedes. Não dá, Fernanda. O Praxedes, qualquer pessoa que acompanha o Vasco da Gama minimamente, precisa ser muito não, minimamente, sabe que o Praxedes não rende há meses. Não é um jogo, 2 jogos, 3 jogos, são meses do Praxedes sem conseguir render. E o Ramon Dias não só o colocou em campo na formação inicial, como ele insistiu com o Praxedes no segundo tempo por 20 minutos, quando o Praxedes fazia um jogo horroroso. E para piorar, ele tira o Galdames. O Galdames é o meio-campo do Vasco, junto com o Paê, que mais participa de gol. Sim. O que o Vasco estava precisando? Fazer gol, assistência, fazer gol. O Galdames, desde que chegou, ele está sempre participando de gol. Aí você deixa o Praxedes em campo e tira o Galdames no momento que você está precisando fazer gol. Como é que você entra com o Rojas em um jogo que você tem que vencer, onde o empate não é seu, e deixa o Paulo Henrique no banco? O Paulo Henrique nem entrou bem, tá? Mas ofensivamente não tem comparação entre um e outro. Não tem comparação. Ele volta para o 4-1-4-1 e não consegue jogar. O Vasco continua sendo uma equipe extremamente pobre na criação, principalmente do meio para frente, do meio para trás, até conseguir chegar ali na transição ofensiva. Mas quando você não tem um Paê inspirado, o Piton, também outro que fez o jogo apagadíssimo, o time do Vasco se mostra limitado. E ontem, além de tudo que eu falei aqui sobre os erros do Ramon, eu vou repetir o que eu falei até na minha live ontem lá no YouTube. Eu fiquei impressionado com a quantidade de erros técnicos que esses jogadores cometeram. Técnicos, Fernanda, coisa que você aprende na escolinha. Passe, lançamento, domínio, cabeçada, finalização, do Paê ao Praxedes, coisa que irrita a torcida. Aí ontem, por exemplo, o Praxedes foi vaiado pela torcida enquanto ele ainda estava em campo. A gente sempre fala isso aqui. Vaiar jogador enquanto ele está em campo ainda não é a melhor escolha. Porque se ele está mal, ele vai ficar pior ainda. Pode ter certeza. Agora, em qual posição que eu vou cobrar da torcida do Vasco algum tipo de racionalidade? Não tem como. É vergonha, é trauma, é vexame atrás de vexame, é uma insistência no Praxedes. E como a gente até estava conversando aqui em off, a culpa não é só do Praxedes, não. A culpa é de quem colocou ele em campo. Porque o Praxedes não desempenha com a camisa do Vasco, isso é óbvio. Então, ontem, novamente, repito aqui, não vou aqui ser 880, caça às bruxas, demite técnico, isso aí é papo de maluco, é papo de quem não entende nada do que aconteceu com o Vasco nos últimos anos e que o Ramon não é definitivamente o maior problema do Vasco. Mas ontem, especificamente, ele errou. E se há algo bom para levar essa desclassificação liga o sinal de alerta. Alexandre Matos, sua janela de transferências é muito fraca. Você gastou mais de 100 milhões de reais, o Vasco não tem um volante de reposição para o Jair Paulinho e o Vasco não tem ponta esquerda. Então não adianta só cobrar do técnico se você não dá material humano para ele. Trabalha. Tem a janela doméstica agora, se vira, porque o seu trabalho até aqui, o mago, é muito fraco. Bebe água, amigo. Não, suco, cara. Não. Família vascaína, prestem muita atenção no que eu vou falar agora. Quem é o maior culpado por essa eliminação vergonhosa do Vasco da Gama? É o Ramon Dias? É o Emiliano Dias? É o Alexandre Matos, que teve 100 milhões para contratar e contratou jogadores medíocres? É 777 que demora para confirmar a compra? Quem é? Quem é o maior culpado? O Edmundo já soltou a letra. Temos que agora se preocupar para não ser rebaixado novamente. Isso é uma vergonha. Um clube com a grandeza que o Vasco tem, jogando esse futebolzinho. O Nova Iguaçu jogou no meio de semana e o Nova Iguaçu não perdeu em nada. Dependendo, se bobear, correu até mais que o Vasco dentro de campo. Gente, cadê a garra? Vocês não sabem, é Vasco da Gama. Olha o Maracanã como é que tava lotado. A torcida apoiou até o final do jogo. Ramon Dias fez inúmeras lambanças, colocando Praxedes, Medel, com todo respeito, mas não tem como mais ser titular, sabe, do Vasco. Bota o Rojas de lateral direito, tendo o PH e o Pumita no banco. Gente, isso é uma vergonha. Ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada. Tivemos a grande oportunidade de chegar no final da Taça Rio e cadê? Agora vamos ver o Nova Iguaçu e o Flamengo jogar, sendo que era para Flamengo e Vasco. Grande clássico no Maracanã, torcida dividida, sabe? Relembrar os velhos tempos dos anos 2000. Cadê? Ninguém vai falar nada. Eu tô muito chateado com o desempenho do Vasco da Gama. Eu acho que o Vasco tinha que se desempenhar mais no futebol, sabe? É uma vergonha. Jogadores muito dispersos dentro de campo. Gente, o Nova Iguaçu deu a alma e o Vasco parecia que, assim, não tava querendo nada com nada.
Comenta, deixa aqui nos comentários para vocês quem é o maior culpado, se é a diretoria, se é a comissão técnica, se são os jogadores, deixa aqui nos comentários. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Por favor, se inscreva no canal, é muito importante, aqui eu só trago conteúdo top. Ativa as notificações e fiquem com Deus.